Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula, tá? Hoje nós vamos continuar, porque na aula passada nós estávamos falando sobre o subdesenvolvimento em busca de soluções. Soluções de quê? Soluções para melhorar esse subdesenvolvimento, que nós vimos aí diversas medidas que elas podem ser tomadas para que isso aconteça, tá? Abram a apostila de vocês na página 32, é muito importante que vocês acompanhem, tá? E eu coloquei aqui um mapa para vocês observarem exatamente essa regionalização. Aqui nós temos uma regionalização que ela é chamada de regionalização por grau de desenvolvimento, onde o norte apresenta uma maior quantidade de países desenvolvidos, com exceção da Austrália e da Nova Zelândia, e no hemisfério sul, todos os países são subdesenvolvidos. Ah, mas você pode falar, professora, tem alguns países do hemisfério norte que não estão como desenvolvidos. Sim, mas a grande maioria apresenta como desenvolvidos, tá? Então, por isso que essa regionalização ela foi feita dessa maneira, a partir do grau de desenvolvimento econômico dos países. E quando a gente fala das divergências entre o norte e o sul, inclusive na apostila de vocês é colocado um termo bem pejorativo, né? Onde coloca que as divergências entre o norte, que é o centro, e o sul, a periferia, tá? Eu acho um termo muito pesado para utilizar, até porque nós temos países no sul que estão passando por um grau de desenvolvimento bastante considerável. E uma das questões mais polêmicas envolvendo tanto o norte e o sul diz respeito exatamente à lei de patente de propriedades intelectual. E essa lei ela exige que todos os países membros da OMC respeitem essas patentes exigentes. E aqui eu coloquei para vocês o que configura a lei de patentes e de propriedade intelectual. Coloquei um pouquinho só porque ela é gigante, tá? Aqui no artigo 1º, essa lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Artigo 2º, a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Efetua-se mediante concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, concessão de registros de desenho industrial, concessão de registro de marca. Então, aqui é apenas um pouquinho do que diz essa lei de patentes e de propriedade intelectual, tá? E vale lembrar também, é muito importante a gente ressaltar que os países desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, Japão e Alemanha, os países quanto mais desenvolvidos, eles mais investem em pesquisa e em desenvolvimento. Então, por isso, eles tendem a possuir cada vez mais produtos e tecnologias de última geração. E devidamente patenteados, claro, porque é uma maneira que eles têm ali de proteger os seus produtos. Aqui eu coloquei uma listinha com os países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento, P&D. Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Coreia do Sul, França, Índia e Reino Unido. Aqui são dados de 2018, tá? Lembrando que à medida que a característica econômica do país muda, esse investimento também pode haver uma mudança, tá? E os países subdesenvolvidos, eles acabam ficando obrigados a pagar o que a gente chama de royalties a esses países desenvolvidos, por utilizar esses produtos e também por utilizar essa tecnologia. Muitos intelectuais, eles acabam utilizando a expressão de apartheid tecnológico ou apartheid digital, para se referirem a esse crescente abismo que separa os países ricos e os países pobres. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as medidas neoliberais para a periferia, que são os países do sul, e o protecionismo para os países do norte. Aqui a gente pode perceber como que esses países eles são tratados na economia mundial, tá? Primeiro a gente vai entender, aqui eu coloquei as principais características do neoliberalismo, os princípios básicos, que seria a mínima participação estatal nos rumos da economia de um país,
pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, política de privatização de empresas estatais, livre circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização, a abertura da economia para a entrada de multinacionais, a adoção de medidas contra o protecionismo econômico. Essas medidas, inclusive, nós falamos anteriormente, que é aquela ideia de Estado mínimo, aonde o Estado ele vai investir cada vez mais nas necessidades básicas da população, saúde, educação, segurança, aonde o Estado ele acaba se ausentando de maneira bem considerável, tá? E apesar de defender essa implementação de políticas neoliberais nos países subdesenvolvidos, a Organização Mundial do Comércio ela não é tão eficaz e também nem tão imparcial. Inclusive, eu comentei com vocês isso na aula passada, tá? Já que muitos países desenvolvidos eles acabam estabelecendo barreiras protecionistas para proteger os seus produtos de uma concorrência internacional, tá? E há dois pesos e duas medidas nisso. Os países ricos, eles exigem o fim do protecionismo, mas eles praticam esse protecionismo, tá? E as formas mais comuns de barreiras protecionistas são essas aqui. O que eu coloquei para vocês, o que é o protecionismo, tá? Que na verdade é a medida praticada ali pelos países do norte, considerados centro. O protecionismo é uma política econômica que visa conter a competição internacional para favorecer os produtos nacionais. E essa proteção se dá, sobretudo, através das tarifas de importação, que tornam os produtos estrangeiros mais caros. Então, para um produto entrar em um país rico, ele acaba entrando com valores muito mais altos do que os mesmos produtos produzidos ali em seu país, que é uma maneira de proteger o seu mercado interno. E as formas mais comuns de protecionismo, que seriam as barreiras tarifárias, que consiste basicamente em que? São impostos pesados, usados para restringir a importação de produtos, principalmente agropecuários, vindos dos países subdesenvolvidos, tá? Lembrando que isso aqui são as formas mais comuns de barreiras protecionistas, tá? O que eles fazem? São esses impostos muito pesados, muito altos. Outro, barreiras não tarifárias. As mais comuns são as cotas de importação, tá? Que seria a restrições quantitativas aos produtos importados, que tem afetado, por exemplo, no caso do aço brasileiro. Barreiras sanitárias e fitossanitárias, que seriam restrições qualitativas aos produtos importados, que afetam principalmente o segmento de carnes e frutas tropicais. Elas acabam estabelecendo padrões de higiene de manuseio quase sempre diferentes daquelas exigentes nos países subdesenvolvidos, então acaba dificultando muito mais o acesso à entrada desses produtos nos países ricos. As leis antidumping restringem de forma deliberada a importação de mercadorias produzidas com custo muito mais baixo nos países subdesenvolvidos, tá? E existem outros também, tá? Que seriam os subsídios domésticos, onde os países mais ricos eles criam estímulos permanentes às suas empresas e produtores ligados a atividades agropecuárias para aumentar a sua produção, subsídios a exportações. Os países ricos eles acabam gastando cerca de 7 bilhões de dólares por ano com subsídios às exportações. O que é um subsídio? É uma ajuda governamental, é quando o governo ele passa a intervir na economia. Olha como a gente já está vendo aí uma questão de uma interferência do governo, né, para poder subsidiar esses países, para poder aumentar e melhorar a sua economia. Então, aí para a gente encerrar essa primeira parte, a gente vai falar um pouquinho da crise, né, na Europa.
que foi ali no final da década de 2000, entre 2007 e 2008, onde uma crise econômica acabou atingindo a Europa. E quando a gente fala de economia globalizada, problemas financeiros ou até na produção de um determinado lugar acabam afetando outras regiões que mantêm relações comerciais com esse local afetado, tá? E no final na década de 2000, após a crise financeira que abalou os Estados Unidos, que essa crise financeira ela se deu por meio da especulação imobiliária, onde os economistas eles avaliavam que a Europa e outros locais também passariam a ter problemas por conta da crise que aconteceu nos Estados Unidos, tá? E governos do mundo inteiro acabaram destinando verbas públicas para poder salvar bancos e instituições financeiras que estavam à beira de um colapso, chegando inclusive a comprometer cerca de 20% do PIB mundial nessas operações, tá? Na União Europeia, por exemplo, aqui eu coloquei um textinho, né, que os efeitos desses empréstimos eles foram sentidos principalmente nos países com as menores economias, como a Grécia, Portugal, Espanha, Itália e Irlanda, e passaram a não conseguir atingir o PIB anual suficiente para pagar as dívidas públicas, o que acabou gerando um déficit gigantesco e necessitando de ajuda financeira de organismos internacionais, que esses organismos foram exatamente o FMI e o Banco Central Europeu. Lembra que nós falamos desses organismos internacionais e que quando um país ele chega a apresentar um déficit nas dívidas públicas, ele pega um empréstimo financeiro e isso acaba complicando a economia desses países. Porém, a gente tem aí a União Europeia, né, que a gente viu que a União Europeia ela se formou no pós-Segunda Guerra Mundial para poder melhorar a economia desses países. Porém, esses países citados, eles ainda hoje são países que apresentam economias bem fragilizadas. Pessoal, a gente está terminando então esse conteúdo onde a gente fala de economia. É bem extenso, é bem longo, porque realmente a gente falar de economia não é uma coisa tão simples, a gente tem que pegar vários ganchos para a gente ir entendendo, tá?